agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu fico extremamente feliz, extremamente honrada de poder participar desse evento. O mestrado, para mim, foi muito importante. Eu sou aluna da primeira turma da graduação da EGV, então eu tive a oportunidade de novamente ter aula com os professores que me deram aula na graduação, a Vanessa, a Tati, foi incrível. E também tive a oportunidade de conhecer novos professores que foram absolutamente marcantes aqui no mestrado. O professor Flávio, que foi meu orientador, o Leonel, a Juliana Costa, que não está aqui hoje, enfim, a professora Elite, que foi minha co-orientadora aqui no trabalho. Então, para mim, o mestrado realmente foi algo absolutamente marcante na minha vida. Como eu sempre tive na GV, eu fiz graduação, depois eu voltei e fiz economia, e aí depois voltei para fazer o mestrado, eu sempre volto com aquela expectativa, eu já conheço como funciona, eu já sei como são as pessoas, mas eu fui absolutamente surpreendida pelo mestrado, não só pelo nível absurdamente bom dos professores, mas também, especialmente, pelo nível dos alunos. Então, a minha turma, tem duas pessoas aqui da minha turma, o Cássio e o Renan, uma turma assim altamente qualificada. Foi realmente um prazer poder fazer esse mestrado nessa turma e contar com esses professores. Foi incrível e eu também me apaixonei pelo meu tema. Então, acho que foi algo muito importante. O Flávio falou para mim, você tem que escolher um tema que realmente seja algo emocionante para você, senão você não vai estar disposta a gastar seu tempo, seus finais de semana, suas madrugadas, fazendo um trabalho que, no final, você vai ficar de saco cheio. Então, eu falei, puxa, eu preciso achar um trabalho, um tema que realmente seja algo importante para mim. E aí eu comecei a pensar, o professor Mário me ajudou bastante também na escolha do tema, porque eu falei, bom, tem que ser algo que eu faço no meu dia a dia. E lá no escritório, eu trabalho na área tributária, mas eu faço tudo na área tributária. Então, eu faço concitivo, eu faço contencioso, mas tem algo que eu faço, desde que eu entrei como estagiária, que é M&A. E eu adoro ajudar em M&A. E eu participo bastante de M&A, porque, obviamente, todo mundo sabe, as principais empresas têm problemas tributários absurdos. Então, toda vez que a gente vende uma empresa, os tributaristas são chamados para falar, olha, quais são os problemas, quais são os passivos, como resolver isso, como a gente vai tratar isso contratualmente. Então, eu acabo me envolvendo não só na análise, efetivamente, das questões tributárias, mas em como resolver isso contratualmente entre as partes. E aí eu comecei a pensar dessa minha participação na prática em relação a questões de M&A, e eu lembrei que algo realmente me incomodava, que é toda vez que a gente fechava um contrato no escritório, tinha um closing, enfim, saiu o SPA, um ano depois, mais ou menos, começavam a surgir as questões. Esse passivo aqui vai ter que ser liquidado. Então, a que título isso vai ser pago? Vai ser uma indenização? Vai ser um reembolso de despesas? Deu um problema aqui, agora a parte vendedora tem que pagar uma indenização. Como isso vai ser tratado? E aí, na minha prática, eu comecei a perceber que muitas vezes essas questões voltavam. Então, acabava o caso, fechava o negócio e aí as partes voltavam. Como eu trato esse earn-out? Como eu trato esse holdback? E aí eu comecei a pensar que talvez esse fosse realmente um tema muito interessante para a gente explorar. E aí, conversando com o Flávio, a gente achou que realmente era algo novo, que a gente pudesse trabalhar com isso. E aí eu fui pesquisar bastante sobre esse tema e eu vi que não tinha muita coisa escrita. Na verdade, um dos principais desafios do problema foi que não tinha doutrina, basicamente, sobre o tema. E a jurisprudência também muito incipiente. Basicamente, a jurisprudência se limita a casos de earn-out, de escrow, que são os casos mais, mais correntes na jurisprudência, mas não tem julgados falando de earn-out, não tem julgados falando de holdback, enfim, tem uma falta da análise desses casos na jurisprudência. Então, eu achei que era um tema muito interessante, acabei me dedicando mais de um ano para escrever essa tese, a pesquisa foi bastante intensa, e aí eu escolhi os principais mecanismos de ajuste de preço para fazer uma análise em relação aos aspectos tributários. E aí, o Flávio e eu escolhemos os mecanismos que a gente mais vê na prática. Então, nós selecionamos, basicamente, o earn-out, o holdback, selecionamos também, a professora Lídia acabou de chegar, eu estava falando da senhora. Foi um prazer ter aula com a senhora no mestrado, falando muito bem.
E também selecionei a indenização e mecanismos de ajuste de preço puros, que eu chamo. E fiz essa análise. Para fazer essa análise, a gente escolheu o modelo de tese exploratória, que era um modelo que a AGV proporciona para os alunos e que é um modelo que funcionou muito bem no meu caso, porque eu não precisava ter uma proposição jurídica. Eu podia analisar uma prática jurídica. E, na verdade, eu não precisava me limitar a uma única prática, eu podia escolher várias práticas. Então, foi um modelo que casou muito bem com a ideia do projeto, que era analisar vários mecanismos e vários problemas inerentes aos mecanismos. E aí, a gente montou essa tese da seguinte maneira: eu fiz um referencial teórico básico para explicar quais são os mecanismos, qual que é a lógica econômica por trás desses mecanismos. Analisei nesse referencial teórico a legislação que existe hoje, para mostrar, olha, hoje a legislação é insuficiente, as regras que existem hoje não dão conta do tratamento tributário desses mecanismos contratuais, que a gente tem basicamente uma instrução normativa. A primeira que veio é a IN 1515, depois ela foi revogada e hoje tem a IN 1700. Tem basicamente 2 dispositivos na instrução normativa que tratam desse tratamento tributário. E esses 2 dispositivos, obviamente que o legislador gosta de fazer referência cruzada, eles fazem referência ao CTN e o CTN faz referência ao Código Civil. E, basicamente, essa análise cruzada desses dispositivos determinam que as contraprestações contingentes, que é o caso, basicamente, desses mecanismos contratuais, eles compõem o custo de aquisição para o comprador. Ou seja, isso é preço do negócio. Quando eu pago um earn-out, quando eu libero um valor de rollback, isso é preço para todos os fins. Mas a legislação nesses dispositivos diferencia quando o mecanismo está sujeito a uma condição suspensiva e quando ele está sujeito a uma condição resolutiva. E aí começam a surgir as dificuldades. Como definir em cada caso o que é exatamente a condição resolutiva, o que é a condição suspensiva e como tratar isso para fins tributários. Então, é preço? Não é preço? Se eu tratar, por exemplo, um earn-out como preço de aquisição no momento inicial e, eventualmente, essa condição não se verificar depois, esse earn-out não for efetivamente pago, como eu vou estornar esse preço? Como eu vou ajustar isso? Então, surgem uma série de questões relacionadas que a legislação não dá conta. Então, nesse referencial teórico, eu explico o que existe hoje, concluo que a legislação é insuficiente e proponho algumas formas de interpretar os casos. E quando eu falo de interpretação, eu falo um pouco de Law and Economics, de forma bastante pincelada, mas eu falo que a importância do Law and Economics é entender a lógica econômica por trás desses mecanismos contratuais, porque sem entender como, por exemplo, um mecanismo de indenização funciona no âmbito de um contrato, de um SPA, você não consegue resolver o problema. Então, proponho essa interpretação um pouco mais econômica, falo um pouco de substância sobre a forma, mas também de forma bem sintética, simplesmente para falar que, olha, partindo da premissa que os mecanismos refletem a verdadeira intenção das partes, isso também deveria ser uma premissa da análise, e aí, juntando essas duas análises, eu proponho uma interpretação contextualizada, que é basicamente considerar os mecanismos de acordo com a prática de mercado. É basicamente isso. E aí eu trago alguns exemplos, exemplos muito interessantes, para falar por que o fisco não consegue fazer essa interpretação contextualizada. Porque, para quem não trabalha na área de M&A, realmente é muito difícil entender como funcionam esses mecanismos de ajuste de preço entre as partes. Não é algo simples para quem trabalha na área e, obviamente, não é algo simples para o fisco. Então, eu cito, por exemplo, um caso em que a empresa compradora quitou uma dívida da empresa que foi adquirida e deduziu essa despesa. Contratualmente, ela tinha obrigação de pagar essa dívida. E deduziu essa despesa e o fisco glosou e falou, não, isso não é uma despesa sua, é de outra empresa, da empresa que você adquiriu, então não é uma despesa necessária. E aí o CARF, nesse caso, analisou todo o contrato, viu as disposições contratuais e falou, não, foi uma obrigação que foi assumida num contexto específico de compra e venda de participação societária e isso deve ser, sim, considerado dedutível. Mas é muito difícil para o fisco pegar um contrato extremamente complexo, como são os contratos
os SPAs, os contratos no âmbito do M&A, analisar isso sem ter o ferramental de normas tributárias. Então, essa foi a dificuldade que a gente identificou no trabalho, e a partir dessa análise, a gente levantou as possíveis qualificações jurídicas desses mecanismos específicos. Então, por exemplo, na análise do earn-out, eu considerei que deveria ser tratado como preço, mas que poderia ter qualificações distintas. Então, existem situações em que o earn-out ele não é preço. Existem situações em que o earn-out, por exemplo, é um bônus que é dado para o vendedor. Então, eu peguei uma série de modelos que consegui de forma consultando a internet, basicamente, mas uma série de modelos de cláusulas mostrando que isso é muito comum, porque quando uma empresa é vendida, geralmente o comprador precisa que aquelas pessoas específicas continuem trabalhando na empresa durante um período de transição, no mínimo. Então, às vezes, os antigos donos, né, que são os gestores da empresa, continuam lá, continuam atrelados, continuam trabalhando e acabam sendo remunerados via um earn-out. Mas muitas vezes esse earn-out não é preço do negócio, ele é de fato um bônus. E aí levanto, por exemplo, que nessa situação poderia ser tratado como remuneração de pessoas físicas, dos vendedores pessoas físicas. Então a ideia é mostrar que a gente não tem um tratamento fechado, não tem um tratamento único, isso pode ser encarado conforme cada um dos casos, e que realmente o fisco precisa fazer um trabalho de identificar isso caso a caso. Ele não pode simplesmente falar, olha, tudo é contra a prestação contingente, entendo que essa situação aqui está sujeita a uma condição suspensiva ou resolutiva. Ele não pode simplesmente aplicar as normas que são insuficientes sem considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Então, eu fiz essa análise especificamente para o earn-out, fiz também para o holdback, para o escrow. Nesse caso do escrow, levantei também algumas peculiaridades em relação à titularidade de conta, aos rendimentos financeiros dos valores que são depositados para fins de garantia. São questões muito interessantes. Quando eu analisei a indenização, comentei um pouco as dificuldades práticas de considerar efetivamente como uma recomposição de dano, porque quando a gente está falando de um contrato de M&A, o conceito de indenização ele não é tão claro, porque as partes entendem que elas estão se indenizando, mas, na verdade, uma está quitando dívida da outra. Então, diferenciei bastante indenização de reembolso, que é uma prática comum dentro dos contratos de M&A, que é basicamente uma divisão de responsabilidade entre as empresas, e analisei também os mecanismos de ajuste puro e simples. São aqueles mecanismos mais básicos que ajustam o preço no momento que decorre entre o signing e o closing, que tem variações financeiras na empresa. Então, também analisei o tratamento desses ajustes. E aí, ao final, eu não tenho uma conclusão específica em relação aos ajustes, mas a conclusão que eu tive é que os ajustes, a classificação jurídica dos ajustes de preço vão variar conforme cada um dos casos. Não tem uma qualificação estanque, então isso precisa ser analisado caso a caso. Mas também trouxe um referencial para que as pessoas que trabalham com isso, sejam as partes que estão negociando, ou os advogados, ou mesmo os julgadores, quando forem avaliar esse tratamento tributário, para que eles pensem nas peculiaridades e não simplesmente apliquem a legislação que é insuficiente de uma forma muito simplista, porque com certeza o resultado não vai ser positivo. Então, acho que em linhas gerais foram essas as conclusões do trabalho, e agora estou finalizando para que vire um livro, então estou nessa última reta final, e agradeço de novo o Flávio, meu orientador, e todos os professores da GV. Obrigada.